Professora Eliana de Genética, e eu gostaria de saber, professora, qual é a importância da área de bioestatística dentro da genética de populações? Bom, em genética em geral, claro que dentro da genética de populações é fundamental, então eu só vou poder comparar duas populações em termos de variabilidade, em termos de polimorfismo, se eu tiver uma análise estatística. Se eu ver que tem diferença entre duas populações em relação a um conjunto de alelos, eu preciso saber o quanto isso realmente reflete o que está acontecendo dentro da população. Então, é a análise estatística que vai me dizer, por exemplo, se é uma população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg, se uma população A, quando eu comparo com uma B, elas são iguais, são diferentes. Então, por exemplo, a gente dentro da área de genética de populações, a gente lança mão de várias ferramentas estatísticas que nos permitem, por exemplo, inferir a respeito de fluxo de alelos entre populações. Então, quando a gente estuda, por exemplo, déficit de heterozigotos entre duas populações, a gente pode ver se aquelas populações se encontram isoladas ou não. A gente pode usar para estudos de endocruzamento, como a gente viu na disciplina, né? Então eu quero ver se eu tenho um déficit de heterozigotos dentro de uma população, isso pode estar me indicando que ali eu tenho um conjunto de cruzamentos que ocorrem preferencialmente entre indivíduos aparentados. Mas não é só na parte genética de populações, né? Principalmente não se tem como conceber fazer um estudo de genética de populações sem lançar mão de um número grande de ferramentas estatísticas, mas mesmo numa área como a citogenética. Quando a gente pensa em citogenética, a gente pensa, é um estudo de cromossomos. Sim, é um estudo de cromossomos, mas de toda maneira, se eu vou inferir, por exemplo, o quanto varia um cariótipo de uma espécie em relação a outra, eu tenho que lançar mão de ferramentas estatísticas para dizer o quanto da variação que eu estou vendo em termos de tamanho de cromossomo, de conteúdo de DNA, né, de assimetria entre conjuntos cariotípicos diferentes, o quanto isso é verdadeiro que eu estou vendo. Né, a parte mesmo de transformação genética de plantas, né? Eu vou fazer um bombardeio de células para obter uma planta transgênica. Como é que eu vou saber se aquele meu percentual de transformados é significativamente superior no tratamento A ou B? Então, não tem como se pensar nada em termos de genética, né, sem usar ferramentas estatísticas. Porque a ferramenta estatística ela vai me mostrar se aquela variação que eu estou observando ela é um acaso ou ela é real, aquilo que eu estou vendo é verdadeiro ou não. Então, na genética não tem como se trabalhar sem usar a estatística. Então, a senhora pode concluir que é essencial para a área essencial, não só na área de genética, mas nas biológicas de um modo geral, sim. Sempre que se faz comparações, né, sempre que compara tratamentos, sempre que compara polimorfismos, né, vai ter que usar uma ferramenta estatística. Certo, então, muito obrigada, professora. Para o estresse oxidativo. Olha, sem a bioestatística, na verdade, não existe estudo de estresse oxidativo, porque nós sempre temos que comparar, né, grupos, um grupo controle com um grupo tratado, então tem que haver uma estatística para ver se aquela diferença é real ou não é real, é só por acaso. Nós trabalhamos muito também com correlações para determinar relações, né, diferentes, se existem relações significativas, correlações, regressões em relação a todos os dados que a gente mede. Quando se trabalha principalmente com pacientes, é muito importante isso, é muito importante também estabelecer o N adequado de cada estudo, seja com animais, seja com humanos, né? Então, a bioestatística é tudo para nós. Todos os nossos trabalhos envolvem muita estatística. Certo. E para a medida de absorvância, qual seria a relação que a gente pode fazer assim com teste de hipótese, enfim, comparação, correlação?
Isso. Nós sempre trabalhamos, claro, com um H0, né, uma hipótese que é formulada, em que a gente vai, então, planejar um experimento para tentar verificar se aquela hipótese é verdadeira ou não é verdadeira. Para isso, a gente primeiro tem que estabelecer, então, o tamanho desse N amostral, que isso vai usar estatística. Depois, a gente vai ter que, em cima desse N amostral, montar o experimento. E no final a gente vai chegar à conclusão, se tudo der certo, né? Nem sempre dá, se nós podemos responder aquela pergunta, né? Se aquele H0 está correto ou não está correto, ou o que aconteceu. Ok. Certo, então. Muito obrigada, professora. Obrigada a você.